muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, dia 14 de setembro. Um ótimo dia para você e para toda a sua família. Estamos juntos em mais uma edição do programa ao vivo, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E é sempre muito bom poder contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no programa vamos aprender um pouco mais sobre Setembro Dourado. Você conhece o Setembro Dourado? É o mês de prevenção ao câncer infanto-juvenil. É quinta, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar salada de quinoa com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia, onde você vai poder interagir, ligar para a gente, participar, mandar sua pergunta e muito mais. Só lembrando que o programa de hoje ele está imperdível. E o câncer ele já representa a primeira causa de mortalidade por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 18 anos aqui no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no país, anualmente são mais de 10 mil novos casos de câncer registrados nessa faixa etária que a gente acabou de falar, de 1 a 18 anos de idade. A campanha Setembro Dourado, ela visa conscientizar a sociedade quanto à importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. As ações dessa campanha, são educativas e preventivas, visam divulgar os principais sinais e sintomas da doença a maior número de pessoas, visto que, dentre os casos diagnosticados, muitos eles são encaminhados aos centros de tratamento com a doença já em estágio avançado. Agora a gente vai acompanhar uma matéria sobre o tema para que possa introduzir esse tema, você que está em casa, câncer infanto-juvenil, a campanha Setembro Dourado também. Quem traz as informações na reportagem é o repórter Magidiel Nayal. Confira! Desde 2012, as ações do Setembro Dourado têm foco na educação para a prevenção ao câncer infanto-juvenil. O mês de conscientização surgiu porque o diagnóstico precoce é a chave para a cura na maioria dos casos, que aumentam a cada dia no país. A estimativa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, é de que 12 mil novos casos tenham sido diagnosticados de 2016 para cá. O Setembro Dourado é uma celebração, que se faz, que a gente começa em setembro, mas a gente vai até novembro, da conscientização ao diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, porque é a única arma que a gente tem para melhorar os resultados, de cura das nossas crianças. E o câncer existe, o câncer tem cura, mas é preciso a gente pensar que existe câncer na infância e na adolescência. E com isso a gente melhorar esses resultados, que ainda são desastrosos. Esse alerta é importante porque o câncer já é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, chegando no total a 7%. E a região Nordeste fica em segundo lugar no número de casos. Por isso a importância do trabalho de prevenção através da atenção aos sinais e sintomas. Vamos aqui citar um exemplo das leucemias, que é o tipo de câncer mais frequente da infância. Quais são os principais sinais e sintomas das leucemias? Essa febre. Uma febre persistente, que perdura por mais de 7 dias, mas certamente vão ter agregados outros sinais e sintomas. Dor óssea, sangramento, e tudo aqui é para ontem, para onde? É o único momento onde a pressa é amiga da perfeição. Aí entra o trabalho do GAC, o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco. É que após o diagnóstico ou mesmo a partir do conjunto de sintomas suspeitos, as crianças e adolescentes com câncer são encaminhados para o Centro de Oncohematologia Pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. E segundo esta oncologista pediátrica, qualquer família com suspeita pode procurar o serviço. Fez a suspeição, teve dificuldade em fazer alguns exames que a gente, nessa capacitação, a gente coloca dentro de um fluxograma, pode encaminhar para nós, aqui, Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Centro de Oncohematologia Pediátrica. Então, esses pacientes vêm, eles não precisam marcar, eles vão ser atendidos no segundo andar, que é onde funciona o nosso ambulatório. E o trabalho é realmente humanizado, com ambientes coloridos e profissionais dispostos a doar o melhor aos pequenos pacientes. Nossa equipe acompanhou um pouco da consulta do Jean com a ortodontista que voluntariamente atende no GAC 2 vezes na semana.
Esse é o mês que a gente fala sobre realmente a conscientização. Graças a Deus, Jean está fora de tratamento. Esse é o papel mais importante que o GAC desenvolve, é dar essa humanização da assistência. A presidente do Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer aproveitou para detalhar as principais ações desenvolvidas nesse mês de Setembro Dourado. Essa semana nós estamos na Estácio, a semana toda, né? Fazendo exatamente nossa equipe multiprofissional falando desse Setembro Dourado e desse Fique Atento. Na quarta-feira, dia 13, nós estamos começando o Fique Atento 3, que é exatamente essa capacitação do Distrito 1. Tem também aqui o pessoal da Liga de Oncologia, também vamos dar aula. Então, são várias palestras para conscientizar essa população, não é somente para a área de saúde. Olha só, que lindos, né? E que bom que eles têm essa ajuda do GAC, um trabalho muito importante. Você também pode ajudar o GAC. Daqui a pouquinho vamos trazer muitos outros detalhes, mas agora a gente vai apresentar as nossas convidadas que irão nos ajudar a compreender mais sobre o tema, falar mais sobre esse tema que é muito importante. Queria dar boas-vindas aqui às nossas convidadas, elas vão nos ajudar. A doutora Vera Moraes, ela que é fundadora e presidente do Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco, o GAC-PE. Ela também é médica oncologista pediátrica. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada. Bom dia a todos. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o assunto a doutora Laurice Siqueira, ela que é médica oncologista pediátrica. Doutora, também seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada pelo convite. Daqui a pouquinho vamos ouvi-las, vamos trazer dicas e orientações, mas agora a gente abre o espaço do programa para você que está em casa. Venha participar aqui conosco, venha interagir, deixar sua pergunta, deixar sua dúvida. Temos o maior prazer em receber essa sua pergunta. Agora a gente vai lançar a nossa enquete de hoje e a pergunta é a seguinte, olha só, a pergunta de hoje da enquete é a seguinte: você acredita que deveria aumentar o número de campanhas para conscientização do câncer infantil? Sim ou não? Fazemos questão de ouvir a sua opinião. Liga pra gente, 3424-1977, é a nossa linha interativa, ela já está aberta e disponível para você participar aqui conosco. Através da linha interativa você também pode mandar sua dúvida sobre o tema. Você também pode interagir através da internet acessando a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço na internet, também deixa sua pergunta. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, o número super simples, 99418-1206, você vai acessar, deixar sua participação. Daqui a pouquinho as nossas convidadas elas terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E a campanha Setembro Dourado, ela defende que o profissional de saúde que atende uma criança com câncer, ele deve estender o tratamento, a toda a família do paciente, uma vez que o câncer infantil ele é visto por especialistas como uma espécie de câncer familiar e não de um único indivíduo apenas. A proposta é de que a sociedade civil também organizada ela exerça um papel fundamental de apoio psicológico, principalmente aos que estão em outra cidade para o tratamento e também acolhimento. A gente vai, a partir deste momento, compreender mais sobre o tema. Mais uma vez, dizer que vocês são muito bem-vindas aqui ao nosso espaço para falar de um tema muito importante que agora, em setembro, ganha esse destaque. Mas é um trabalho que vocês, todos os meses, todos os dias, vocês travam essa batalha para conscientizar as pessoas, procurar ajuda também. Doutora Vera Moraes, ela é fundadora do GAC. E a gente queria iniciar o nosso bate-papo falando sobre essa batalha que é diária, doutora Vera? O Setembro Dourado é um mês especial. Exatamente. Mas um mês que vem a festejar, o que vocês vêm trabalhando, o que vocês vêm ajudando essas famílias. Isso. Na realidade, foi escolhido esse mês, para que se faça essa imersão mesmo, Uhum. E dentro deste mês tem um dia que é o dia 18 de setembro, que é o dia da conscientização e incentivo ao diagnóstico precoce do retinoblastoma. Retinoblastoma é o tumor ocular maligno mais frequente da infância. E como diagnosticado tardiamente, então as mutilações não deixam de existir. Então, as crianças poderiam, se diagnosticadas no início, ser tratadas sem precisar perder os seus olhinhos. Então,
Eu quero só trazer um pouco desse contexto do Setembro Dourado na realidade, porque quem criou esse dia, esse mês para celebrar o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil foi a Confederação Nacional das Instituições de Apoio ao Câncer Infanto-Juvenil, que é a CONIAC, da qual o GAC ela é afiliada da CONIAC. E foi escolhido o mês de novembro, porque novembro, no dia 23 de novembro, tem o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, que é o DNCCI. Só que aí chocou com o câncer de próstata. Novembro azul. Como tinha setembro o retino, trouxemos para setembro. Mas aí está o setembro amarelo. Também uma causa nobre demais, né? Que é o do suicídio, né? Então, ficamos com o Setembro Dourado. E o que é que a gente faz? A gente faz ações, começamos em setembro e vamos até novembro. Então, trabalhamos intensamente o câncer infanto-juvenil esses 2 meses. É assim que a gente faz. Pelo menos o GAC se propõe a fazer isso. Tem um começo, tem várias ações desse mês, outubro também, e a gente faz o fechamento em novembro. Então, tá? esses meses eles chegam para coroar o trabalho que vocês já desenvolvem. Um trabalho muito importante, né, doutora? A gente fala em câncer infanto-juvenil, a gente vê um aumento, né, no número de novos diagnósticos. Em relação a essa questão da busca, né, por informações, vocês estão notando que as pessoas estão procurando mais se informar, buscam mais informações? Quando tem, né, um caso de câncer infantil em casa, a família também participa desse processo todo? A sociedade vem mudando esse comportamento? Vem sim. De alguns anos para cá, esse trabalho de capacitação das equipes que trabalham com a unidade básica de saúde, então o alerta para o diagnóstico precoce, isso vem realmente aumentando a demanda dos casos que chegam ou para investigação ou já com diagnóstico no serviço de referência, que no caso o nosso é o Hospital Oswaldo Cruz. Então, é uma doença que, como já foi dito aqui, envolve todo um contexto familiar, até porque são crianças e os responsáveis, os pais, estão diretamente envolvidos. E esse suporte multidisciplinar a toda a família e aos acompanhantes é muito importante. Então, o Oswaldo Cruz, ele consegue fazer esse suporte multidisciplinar, e o GAC, como ONG, nos dá esse suporte não só humanitário, tá certo? E também em algumas situações assistencial. Muitas doenças a gente acompanha que existe aquela recusa, né, de aceitar o diagnóstico da doença. No caso do câncer infantil, né, o câncer nas crianças, os pais ainda no início têm uma recusa de aceitar aquele diagnóstico, e isso pode atrapalhar no tratamento dessa criança? Com certeza acontece, mas se você for fazer alguma entrevista a qualquer um daqueles acompanhantes, a primeira palavra que eles trazem é acolhimento. Eu acho que é isso que faz a diferença no nosso serviço, tá? Que não é somente o GAC fazendo, porque existe a equipe, né, do hospital, que existe um alinhamento muito grande dos funcionários, que são, essa equipe multiprofissional, são funcionários, são servidores do Estado, do hospital. E o GAC, então nós estamos muito alinhados nisso. Então, se você faz esse acolhimento, a chegada, não tem como dar errado. Claro que existe essa resistência, mas aí tem toda a equipe muito profissional, principalmente psicóloga, né? E o próprio médico, que é ele a referência para receber essa criança, né? Eu acho que aí Lala pode complementar. A resistência realmente, ela existe inicialmente, mas a negação não é uma frequência, né? Justamente por causa desse cuidado, desse acolhimento que é feito ao diagnóstico. Então, existe uma reunião multidisciplinar para receber essas famílias, tirar as dúvidas em relação às doenças ou à doença que o seu filho vem apresentando e como provavelmente será o segmento dessa criança. A gente fala das intercorrências possíveis, das vitórias, das derrotas que eventualmente vão acontecer. Isso é muito importante para que a família se sinta realmente amparada, né? Nesse momento que é realmente delicado. E aí, complementando, a gente trabalha muito com essa transparência, né? Isso. E quando ela traz exatamente essas reuniões que nós fazemos, né, que são reuniões de acolhimento, a gente traz essa família para perto, até para que possa
ajudar essa mãe que fica na linha de frente a segurar esse peso que já não é pequeno. Então, a proposta é reduzir dor e sofrimento. E a gente tem uma fala, o pacote é completo, não é só a criança. A família tem que vir junto. Então, eu acho que isso tudo minimiza todos esses desdobramentos, né? Eu acho que é por aí. A gente tocou num ponto interessante, a gente falou da importância, né, dessa humanização do trabalho dos profissionais que lidam diariamente com o câncer infantil. A gente falou também que é muito importante que a sociedade civil ela também participe e ajude, né, nas famílias que vêm de outro estado. Acontece muito no GAC, famílias vindas de outro estado para receber esse apoio, e a sociedade ela pode sim contribuir com essas famílias. De que forma? Quem está em casa nos acompanhando pode ajudar? Bom, aí é o GAC mesmo, né? Que eu penso, porque a gente está nesse bate-bola. Na realidade, o GAC é essa instituição de apoio, né? E o GAC, ele fica numa retaguarda, em várias situações, porque nós estamos instalados dentro de um prédio que foi construído pelo GAC, tá certo? Mas o prédio, a partir do momento que ele foi construído dentro do poder público, ele é do poder público. O GAC está instalado num andar, compartilhando o espaço com o CEOMP, que é a instituição do Hospital Oswaldo Cruz. Então, várias ações, né? O GAC sobrevive de doações, né? E temos várias propostas, na realidade, atribuições, né? Então, desde cestas de alimento, suporte nutricional, higiene pessoal, produtos, vamos dizer assim, por exemplo, que são disponibilizados, que a gente pode fazer, na realidade não é bem equipamento, vamos dizer assim, um catéter totalmente implantável, que o poder público ele disponibiliza, mas a qualidade ela não é a ideal quando a gente fala de humanização. Então o GAC, na realidade, compra esse catéter diferenciado para as crianças. Alguns exames que demoram muito através do poder público, ou então para a gente reduzir esse tempo, quando a gente fala que o câncer infanto-juvenil ele é muito agressivo e a doença não pode esperar, a gente precisa ter esse resultado desse exame imediatamente. Então, o GAC custeia esses exames que são feitos fora. Alguns medicamentos de uso ambulatorial, que o governo, ele na realidade não está contemplado dentro da cesta básica do governo, e eventualmente alguns quimioterápicos, porque existiu situações muito difíceis que o hospital passou, e agora, graças a Deus, estamos vivendo um momento relativamente bom, né, mesmo diante dessa crise econômica, e o GAC saía da sua retaguarda e ele passava para a linha de frente, porque quando a gente fala que é a humanização do tratamento, a gente não pode deixar faltar nada para eles. Então, o GAC dá esse plus, tá certo? É isso que ele faz. Agora, o que é importante dizer é que sobrevive exclusivamente de doação. A gente não tem nenhuma parceria com o poder público, né, governo, não. Então, sobrevive exclusivamente de doações. Agora a gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre o câncer infanto-juvenil. E a partir deste momento a gente vai acompanhar o que é notícia na internet sobre o tema em debate, e quem traz essas informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdisson, para você um ótimo dia. Para vocês que estão nos acompanhando, hoje a notícia é do site do INCA, que traz informações sobre o câncer infanto-juvenil. Em 2014, foram registradas mais de 2.700 mortes por câncer infanto-juvenil aqui no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, neste ano, estima-se que 12.600 novos casos de câncer aconteçam desde a faixa etária de 0 a 19 anos. As leucemias representam o maior percentual de incidência, são 26% nessa faixa etária, que é seguida dos linfomas, representando 14%, e tumores do sistema nervoso central, ficando em 13%. E para falar mais sobre esse assunto, a gente volta ao estúdio com o Valdisson Balbino,
que está com especialistas para tirar dúvidas. Vamos agora falar com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e vamos aprender um pouco mais sobre o tema. A gente falou aqui no bloco anterior o objetivo, né, do Setembro Dourado, de conscientizar quem está em casa nos acompanhando em relação ao diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, e a gente leu aqui, né, uma informação muito importante, que essas ações da campanha são ações educativas que visam ali fixar quem está em casa a importância de dar atenção ao tema e também de você que ficar sabendo, né, fixar na sua mente os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Nessa fase da vida, na infância, às vezes algumas doenças são comuns e podem ser confundidas. A pessoa pode negligenciar, né, a atenção a essa criança e pode ser algo mais grave. Nesse caso dos sinais, os principais sinais que a gente poderia, nesse bloco do programa, iniciar falando. Sinais e sintomas da doença, porque uma das ações, né, é fixar, né, essa questão dos sinais e sintomas. Quem está em casa nos acompanhando, divulgar os principais sinais e sintomas. Vamos reforçar para quem está em casa quais os principais sinais que essa mãe e esse pai eles podem desconfiar que aquele problema ali de saúde do filho pode ser um câncer. A gente costuma dizer que normalmente o câncer pediátrico ele está associado, os principais sinais e sintomas são associados às doenças benignas, tá certo? Então, o que a gente está aqui, a gente não está querendo aqui alarmar, né? Achar que qualquer sinal e sintoma pode ser câncer. Mas o que a gente quer reforçar é que aquele paciente que vem sendo conduzido pelo pediatra, vem sendo visto e que ele não está evoluindo bem naquela doença que se julga ser benigna, que se procure um especialista. Então, febre prolongada, sangramento nasal, manchinhas roxas pelo corpo, pintinhas vermelhas, aumento do volume abdominal, tá certo? Desconforto respiratório, diarreia periódica. Então, todos esses sintomas, cefaleia e vômitos matinais. Então, todos esses sintomas estão relacionados a algum tipo de doença benigna, mas que, se tratada adequadamente, não vem melhorando, é importante que seja visto por um especialista e colocar a doença oncológica no diagnóstico diferencial. Assim a gente consegue diagnosticar precocemente. Isso. É exatamente isso que a doutora Laurice falou. São sinais e sintomas que persistem, além daquele prazo que se estabelece para uma doença benigna. Não é fácil, porque vocês puderam ouvir isso aí, são muito comuns isso acontecer na criança. Agora, vamos chamar a atenção aqui de um tipo de sintoma, dor de cabeça, que é a tal cefaleia. É muito raro criança ter dor de cabeça, né? Então, se ela está diante de um quadro de uma virose, gripadinha e tudo mais, ela tem uma dor de cabeça, que já é uma coisa muito rara. E dor de cabeça acompanhada de vômito persistente, então a criança de manhã acorda, está tendo a dor de cabeça e aí vomita. Isso 1 semana, 2, lógico que não, em sendo um câncer, não vai ficar só nisso. Outros sinais e sintomas, eles vão começar a aparecer. Aí é que está. Então, isso também que ela pontuou, é que não vamos deixar, não vamos esquecer de pensar que pode ser câncer. É isso que falta um pouco aos profissionais de saúde, né? É que, por ser uma doença relativamente rara, ela é uma doença relativamente rara, mas o impacto social é muito grave, porque é a primeira causa de morte por doença, é o câncer infanto-juvenil. Quando a gente tira as doenças infecto-contagiosas, o número de casos, ele é perto de 13 mil casos, corresponde a mais ou menos 3% do câncer do adulto. Então, aí, na realidade, não se dá essa importância que o câncer tem, tá? Então, só uma pontuação aí que eu acho que é importante para quem está nos assistindo. Vamos falar um pouquinho do diagnóstico, né? O pai ele chega contando, né, esses sinais e sintomas. Como é que funciona esse diagnóstico? Tem um exame mais aprofundado? Como é que a gente compreende esse diagnóstico do câncer? O diagnóstico normalmente ele é feito direcionado para o sinal e sintoma que vem sendo a queixa do paciente. Então, dependendo do que ele chega lá, a gente vai fazer esse direcionamento. Por exemplo, as alterações hematológicas que sugerem as leucemias, a gente diagnostica o caso suspeito com um simples hemograma.
E daí a gente se aprofunda com exames mais especializados, que aí a gente só vai conseguir fazer realmente no centro especializado, no caso mielograma, imunofenotipagem, citogenética, enfim. Nos casos dos tumores sólidos, os exames de imagem realmente é o que é o carro-chefe para o diagnóstico. Então, ultrassom, tomografia, ressonância, dependendo do segmento afetado. Então, basicamente, são exames mais especializados e que, quando direcionados para um centro de referência, a agilidade vai fazer diferença aí no diagnóstico no início do tratamento. Nós temos feito as capacitações à atenção primária, que é muito importante, né? Eu ontem, inclusive, tive um depoimento de um médico que trabalha em Jaboatão e ele trouxe que isso está cada dia melhorando mais. Nós estamos fazendo agora essa capacitação no Distrito 1. E o que a gente pede à atenção primária? Eles não vão fazer o diagnóstico, eles vão fazer a suspeição, né, da doença. Então, isso que a doutora Laurice falou, né, por exemplo, se são sinais e sintomas, né, que pode ser uma leucemia, né, como sangramento, dor óssea, então, o hemograma, ele já é o básico e tem a sua importância. Agora, o que acontece, infelizmente, é a demora para esses exames saírem, né? Então, a gente precisa desse hemograma para ontem. Então, o prazo máximo é 24 horas. Então, muitas e muitas vezes, vai para a atenção terciária para poder fazer o simples hemograma. Então, é o sistema de saúde que ainda esperamos que isso se organize para poder a gente também, né, não deslocar essas famílias, muitas vezes de interior do estado, para poder fazer o hemograma e a gente poder, pelo menos, desconfiar que pode ser, né, a doença. Essa atenção básica seria um posto de saúde? Exatamente, que a pessoa procura, né, para se atender? Postinhos. E assim que a gente trabalha, né, a gente capacita esses profissionais da atenção primária para que eles façam essa suspeição. Então, como ela falou, os tumores sólidos, então o ultrassom, que é exatamente a imagem, né, que pode ajudar para poder, né, na realidade, já ter essa suspeição e encaminhar para a atenção terciária, que somos nós, que é os serviços especializados. Câncer, quando ele acontece nessa faixa etária, né, nessa fase da vida, ele é mais agressivo? Ele desenvolve mais rápido? Normalmente é uma doença muito agressiva, porque o índice proliferativo é muito alto, ou seja, são tumores que crescem rápido, né? Então, essa é a nossa urgência. Então, o nosso papel como oncologista é reforçar a importância do diagnóstico precoce, né? Então, pacientes normalmente chegam com doença avançada. Né? Agora, também, da mesma forma que são doenças extremamente agressivas, respondem muito bem ao tratamento. E isso é um acalento, né, pra gente. Então, assim, respondem bem ao tratamento desde que seja bem conduzida e bem tratada. E o tratamento varia de acordo com qual tipo de câncer? Né? Normalmente a gente usa a quimioterapia, porque a leucemia basicamente é só a quimioterapia, radioterapia cada vez mais está saindo do tratamento da criança, né? E a cirurgia, mas a radioterapia principalmente, ela tem a sua indicação muito precisa, porque você quando trata muito, você então vai trazer muitos efeitos, né, do tratamento, que pode ser agudos logo, ou lá para diante, ou tardios, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, os protocolos de tratamento, eles visam também muito isso. O ideal é tratar no ponto certo, até sem exagerar. E aí é que está, quando você pega uma doença que chegou no início, né? Então você vai poder tratar menos e curar mais. Quando você pega uma doença mais avançada, você vai tratar mais e você vai ter muito mais efeitos tardios ali. Em relação ao câncer como um todo, como é que a gente poderia definir o câncer? É uma célula, a célula se autodestrói? É uma célula que não faz a função que deveria? Como é que a gente compreende essa questão da definição? Na criança, normalmente é a célula que sofre alguma anormalidade genética. E aí ela perde a sua função normal, a sua arquitetura normal, e ela ganha o poder de proliferação, né? Então, basicamente é isso.
ocorre uma mutação genética e ela se transforma numa célula aberrante. Cresce desordenadamente, Isso. né? E o tratamento, né? O tratamento visa matar essa célula, retirar essa célula? Como é que a gente compreende esse tratamento? Porque tem a quimioterapia, radioterapia. É justamente destruir essa célula. Então, o tratamento quimioterápico é você aplica um remédio que vai matar as células que são doentes. Na verdade, o objetivo é que ele atinja as células doentes, mas as células de uma forma geral, do corpo inteiro. As células que sofrem divisão celular estão sendo atingidas. Por isso que é um tratamento tão agressivo. E você tem efeitos colaterais relacionados à destruição das suas células normais. Você destrói o que é ruim, mas também destrói o que é bom. E daí vem os efeitos colaterais. Náuseas, vômitos, queda de cabelo, né, que são os mais comuns. E dentre outros. Cada medicação tem sua gama de efeito colateral. E como as células mais atingidas são exatamente essas células que estão em multiplicação acelerada, então exatamente o sistema circulatório, né? Então a medula óssea, ela é muito agredida e aí você tem os sangramentos, porque as plaquetas caem, então também a mucosa, então eles fazem aquelas feridinhas na boca, né? Também o cabelinho, então exatamente porque existem remédios que são direcionados só para aquelas células doentes, mas são quase nada que chegou para a criança, que são o que se chama de terapia-alvo. Então, o que a gente tem é o quimioterápico comum, que não vai só atingir as células doentes, vai pegar também as células normais e, com isso, os efeitos agudos são muito graves. Né? Como bem explicou a doutora Laurice, nessa questão da quimioterapia, a gente toma medicação no tratamento, né? A pessoa toma essa medicação, injetável ou não, processo que vocês sabem muito fazer, mas em relação à radioterapia, só para a gente entender a diferença, a radioterapia também é a aplicação de uma medicação ou não, é um processo diferente? É diferente. A radioterapia é irradiação, né? Então, assim, de uma forma bem superficial, você determina a área que deve ser irradiada, ou seja, aquele tumor afetou, por exemplo, o abdômen. Então, o radioterapeuta, que é um especialista médico, ele vai marcar a área a ser irradiada e vai calcular a quantidade de radiação que aquela área ali vai precisar ser afetada. Isso, basicamente, é a radioterapia. Muita gente, né? A gente tem um quadro aqui no nosso programa Mitos e Verdades. No próximo bloco a gente vai mostrar aqui algumas informações e vamos pedir a ajuda das convidadas, vão dizer se é mito ou verdade que a gente vai mostrar. Mas muita gente, por muito tempo, fazia questão de falar, quando se descobre o câncer, quando mexe, quando vai tratar, parece que ele evolui de forma mais rápida e a pessoa chega a óbito de forma mais rápida. Muita gente, por muito tempo, não queria mexer ali no câncer, né? Porque acreditava que se mexer vai piorar a situação e vai ter o óbito um pouco mais acelerado. Isso é um mito, né? Com o passar do tempo, né? com a evolução da medicina, com o acesso a mais informações sobre o tema, a gente vê que isso não é uma verdade, né? Que o ideal justamente é isso que vocês resumiram, né? Desde o começo do programa, procurar essa ajuda o quanto antes. Se tiver a desconfiança, procura assistência médica. E esse tratamento precoce também é muito importante para chegar a uma chance de cura ainda maior. É mais ou menos isso. Vocês já ouviram muito falar sobre isso também? Com certeza. Quando vai mexer ali no câncer, na célula, acelera ali a piora do paciente. Isso não é verdade. Não. Na realidade, existem situações que é preferível mesmo que não mexa, né? Mas isso, em criança, a gente vê muito pouco esse tipo de orientação, né? Mas, porque às vezes não é que você vai desencadear, né, o aumento dessa produção do tumor. É até porque você desequilibra mesmo todo o contexto do próprio organismo, né? Então tá ali bem, deixa quieto, não vai ter jeito mesmo, você já vai saber que realmente não vale a pena investir, então deixa ali quieto, né? É o ideal. São casos específicos orientados pelos profissionais médicos. Então, vou pedir licença mais uma vez às convidadas, agora a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa ainda tem dúvidas sobre o tema, manda pra gente 3424-1977, linha interativa 99418-1206 é o nosso WhatsApp. A gente vai a uma breve pausa e até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia e hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo mais sobre o câncer infanto-juvenil. E no bloco anterior a gente falou, né, que tem um quadro aqui, Mitos e Verdades, sobre o tema. Muita gente, quando tem dúvidas, utiliza a internet como fonte de pesquisa, mas muito cuidado, porque a gente encontra muitas verdades, claro, essas verdades ajudam a esclarecer muita coisa, mas também encontramos mitos que atrapalham e muito. Então vamos aqui, a partir deste momento, mostrar algumas afirmações e com a ajuda das convidadas vamos descobrir, será que é mito ou é verdade? Olha só, a primeira informação diz o seguinte: os cânceres das crianças, eles são iguais aos dos adultos? Isso aqui é um mito ou uma verdade? É mito. Mito. Inclusive o comportamento biológico dos tumores nas crianças é completamente diferente dos tumores nos adultos. Paciente pediátrico, com doença metastática, por exemplo, não é um paciente que está fora de tratamento, fora de possibilidade de tratamento. É um paciente que a gente pode investir, tá certo? Com taxas de cura, logicamente, um pouco menor do que os pacientes que não têm doença avançada e à distância, mas são pacientes que podem sim e devem ser tratados e conduzidos como pacientes potencialmente curáveis. Nos adultos, normalmente, são tumores que crescem de uma forma mais lenta e também não respondem de forma tão pronunciada ao tratamento como o câncer infanto-juvenil. Ok, vamos ver aqui a próxima afirmação. Temos outro ponto, será que é mito ou verdade, que o câncer nas crianças é culpa dos pais? É mito, com certeza. É mito. Agora, existe um tipo de câncer, né, que a gente pode pontuar aqui, que é o retinoblastoma, que a gente já falou, que é o câncer, é o tumor ocular mais frequente da infância. Quando o pai ou a mãe teve o retino dos dois olhinhos, existe uma possibilidade muito grande dos filhos, né, nascerem com a mesma doença. Então, cabe a nós fazer essa orientação. Então, cabe aos pais apostar ou não. Então, aí a gente está dizendo essa culpa nessa situação, porque se for informado dessa possibilidade, mesmo assim que é arriscar, então, aí a gente pode dizer que, neste caso, a culpa é dos pais. Ok, vamos a um próximo ponto. Temos aqui outra informação, mito ou verdade, que a criança em tratamento quimioterápico, né, ela não pode comer alimentos crus? Na verdade, a criança não deve, porque, como eu falei no bloco anterior, a quimioterapia ela atinge não só as células neoplásicas, né? Elas destroem as células normais do nosso corpo. Então, as defesas dessas crianças durante o tratamento quimioterápico, ela é afetada. Então, o paciente que ingere o alimento cru, ele está mais suscetível a algumas infecções decorrentes da contaminação, tá? Então, basicamente, a orientação é essa. Paciente com as taxinhas do sangue baixas, as defesas baixas, a gente evita o alimento cru. E no mais, né, existe uma equipe multidisciplinar, com certeza tem um nutricionista fazendo parte dessa sem equipe. dúvida. Com certeza. E o pai não vai ficar, nem o pai nem a mãe não vão ficar com dúvidas em relação à alimentação dessa criança. Exato. Próximo ponto, outra afirmação, mito ou verdade que o câncer infantil é genético? A maioria deles. No caso do retino, como a doutora Vera bem pontuou, o retino bilateral tem essa característica da hereditariedade, mas os demais cânceres na faixa etária infanto-juvenil, eles têm sim essa característica genética, e aí volta ao mito anterior da culpa é dos pais. Então, nada que os pais possam fazer vai evitar do paciente ter um câncer que tenha essa característica genética. Então, quando a gente fala nesse fator hereditário, né, são parentes de primeiro grau, no caso pai, mãe, só, ou os avós também podem entrar também nessa questão do fator hereditariedade? Pode. A gente trazer para a criança, não. Agora, se a gente for trazer para o adulto, sim. O câncer de mama é um, né? Que pode vir lá de trás. Uma tia, por exemplo, eu tenho um caso na minha família que uma tia da minha mãe, a minha irmã mais velha, ela teve. É muito possível que tenha essa história, né, para lá. Então, a gente ainda precisa se conhecer ainda muita coisa dessa doença, né? Essa que é a verdade. Ok, vamos até um próximo ponto. Temos aqui outra afirmação. Mito ou verdade que a cura do câncer só pode ser considerada a partir de 5 anos sem a doença? Na verdade, a gente estabelece um tempo de acompanhamento das crianças que são
ou que foram tratadas para a doença oncológica. Então, quando a gente estabelece 5 anos, é que a gente estabeleceu um prazo razoável para que a doença volte, recidive, no caso que a gente fala. Mas isso não impede da doença vir depois desse prazo e não impede também da criança apresentar uma segunda neoplasia. Então, segunda doença relacionada principalmente ao que foi usado no tratamento, algumas drogas e, no caso, a radioterapia. Isso até no passado funcionava muito mais. Agora, a doença, houve uma mudança no comportamento biológico da doença. Então, isso hoje é muito mais frequente a gente ver pacientes recidivando fora desse prazo. Tardiamente, ou até antes disso aí, né, mas fora desse prazo aí que a gente assiste. 8 anos fora de tratamento. Então, o que nos compete e é da forma que a gente trabalha, que eles continuam fazendo o segmento dentro do nosso serviço. Nós temos um programa de atenção, de assistência a esses pacientes curados, que eles fazem a sua avaliação, que é um check-up anualmente, para que a gente possa deflagrar ou uma volta da doença, ou como a doutora Laurice falou, ou o segundo câncer. É assim que a gente trabalha. Ok, vamos ver aqui a próxima afirmação. Temos outra tela. Queremos saber se é mito ou verdade que a criança com câncer, ela não pode tomar vacinas? A gente normalmente deixa para fazer a atualização do cartãozinho vacinal após o término. Porque tem algumas vacinas que são feitas com vírus atenuado, né, vírus vivos atenuado, e aí o paciente fica suscetível a uma infecção por esse vírus atenuado, já que realmente a defesa está comprometida. E dentro do Hospital Oswaldo Cruz tem um serviço especializado, que é o CRI, para esses pacientes que têm essas doenças que precisam de um calendário vacinal específico. Então, para nós também, isso facilita muito. Então, nós preferimos abortar, né? Não pode tomar vacina, principalmente em campanha, né? Então, como ela falou, então, esse vírus vivo atenuado, então pode fazer com que a criança desenvolva até a doença. Então, na realidade, isso é melhor nós proibirmos do que trazer muitos desdobramentos e informação. Então, assim é que a gente também trabalha. Ótimo, vamos aqui, próxima tela, até uma próxima informação. Mito ou verdade que os pacientes pediátricos em tratamento quimioterápico, eles não podem frequentar praia ou piscinas? A gente orienta que não. Que não, porque a gente nunca sabe o que é que tem de germe oportunista nesses ambientes. Então, cai tudo naquela questão da imunodeficiência adquirida. Né? Adquiriu com a quimioterapia. Então, ele é tratado como um paciente especial. Então, a gente evita. Ok, mas tem o lazer, né? Tem sim. É porque se você libera, né? Então, nós perdemos esse controle. Então, a gente prefere proibir. Né? É uma forma de preservar. Exatamente. Isso. Próximo ponto, temos aqui outra afirmação. Mito ou verdade? Será que o agrotóxico, ele pode causar câncer? Ele pode. Existem vários trabalhos que tentam associar o uso de agrotóxico com alguns tipos de leucemias, por exemplo. Então, assim, o uso do agrotóxico de forma indiscriminada, né? Principalmente naquelas áreas rurais, onde se usava muito agrotóxico nas lavouras, e aí tem alguns trabalhos que mostram que pode sim ter relação com o uso. Agora é preciso que exista uma exposição contínua por um tempo maior. É por isso que o que nós hoje temos de concreto é o diagnóstico precoce. Isso funciona mais para o adulto, né? Porque uma exposição muito prolongada pode levar ao desenvolvimento do câncer. Ok, vamos ver o que diz a próxima afirmação. Olha só, crianças e adolescentes com câncer, eles são mais suscetíveis a infecções? Sim. Foi isso que a gente acabou de falar, né? Que o tratamento quimioterápico, ele leva a essa imunodeficiência pela lesão medular. Ou seja, a medula óssea, onde se produz as células do sangue, ela está prejudicada pela agressão do quimioterápico. Então, o paciente ele tem a defesa baixa e aí ele é mais suscetível à infecção, inclusive à infecção oportunista. Ok. Próxima informação. Todo tratamento quimioterápico em crianças faz cair o cabelo? Faz o cabelo cair? Mito ou verdade? Na realidade, existe quimioterápico que não cai. Agora, é muito difícil você usar um único quimioterápico no tratamento.
tá certo? Então, como a gente faz vários quimioterápicos, então, dificilmente isso acontece, né? A gente não ter, que a gente chama de alopécia, a queda do cabelo durante o tratamento. Ok. Outra tela, outro ponto, mito ou verdade, que a criança em tratamento oncológico, ela não pode ir à escola? Pode sim. Na realidade, o problema é o seguinte, diante dessa mesma situação, não pode ir para a piscina, não pode estar frequentando shopping, mas a criança, ela é um direito garantido. Então, aí eu quero trazer aqui para o público que está nos assistindo, que nós temos implantado dentro do nosso serviço uma classe hospitalar, tá? Então, eles fazem parte dessas classes especiais. Então, eles têm que ser, eles têm o direito de dar continuidade à sua escolaridade com um suporte, sem precisar ir à escola, não é? Ele não vai deixar de ter, ele não vai perder o seu ano letivo. Agora, a frequência na escola tem até um certo momento que ele pode, porque no início do tratamento, por exemplo, vamos trazer aqui a leucemia, que o tratamento é mais agressivo no início, quando ele passa para um tratamento mais leve, ele até pode frequentar. E aí os riscos que existem vão diminuir, vão ser minimizados, porque a defesa dele está um pouco melhor. Agora, é isso que a gente precisa também buscar, que eles tenham direito a essa escolarização. E aí cabe a nós buscar, na realidade, garantir esse direito para eles. E cada caso pode ser avaliado individualmente, como a doutora Vera disse mesmo aqui, olha, as leucemias, elas têm um tratamento mais agressivo no início, mas tem outros pacientes que fazem um tratamento um pouco menos agressivo, mais brando, pacientes que não precisam internar com tanta frequência. Então, esses a gente autoriza, libera para a escola, e os que estão internados no hospital, eles fazem a continuidade do seu ano escolar com a classe hospitalar. É uma rotina tão intensa, né, doutora? E de uma hora para outra, tirar tudo dessa criança? Não, pelo contrário. Trazer isso para eles é um ganho enorme. E quando a gente propõe a continuidade da escolarização, é porque nós estamos acreditando nessa cura. Então, para essa criança, isso aí é muito importante. Não somente para a criança, como para os pais, né? Eu acho que isso aí é um ganho muito grande. Na tela anterior, a gente falou dessa questão do tratamento quimioterápico, que se faz ou não cai o cabelo. Quando a gente assiste matérias, né, reportagens sobre o câncer de mama, por exemplo, quando a mulher ela perde o cabelo, tem aquela questão da doação para fazer peruca. Na infância, né, esse câncer ainda na infância, vocês trabalham com esse tipo de... As crianças não, na realidade... assumem numa boa. A inocência dessa criança, né? A pureza, né, doutora? Olha, são aqueles turbantes belíssimos, aquelas tiaras bonitas. Então, às vezes existe mais a família, a mãe, né? Mas nós mesmos não trabalhamos com esse recebimento de cabelo para fazer peruca para as crianças. Não precisa, eles assumem isso e ficam lindas, careca. Essa que é a verdade, né, Lana? Às vezes o adolescente tem mais dificuldade com essa questão do cabelo, mas normalmente é muito tranquilo, muito tranquilo. Ok. Foi do GAC, um grupo de crianças, de adolescentes que fizeram 15 anos e teve uma festa recentemente? Não, foi do Hospital do Câncer. Hospital do Câncer. Muito bacana aqui. E a gente lembra aqui. Vamos agora até uma próxima informação. A gente segue aqui com mitos e verdades. Crianças em tratamento quimioterápico, elas devem ficar longe de animal de estimação. É importante isso, porque o animal de estimação, o cachorro, o gato, o hamster, o passarinho, normalmente são... Assim como nós, temos uma flora bacteriana. Então, a criança não tem muita noção de até onde ir, né? Abraça, beija o cachorro. Normalmente, a gente não tira totalmente, porque isso também dá um desdobramento desfavorável. Mas a gente evita o contato com o animal de estimação. Ok. Outra tela, outra informação. Mito ou verdade que a cura do câncer só pode ser considerada a partir de 5 anos sem a doença? Foi o que a gente já falou numa outra informação. A gente já explicou isso, não foi, doutores? Próximo ponto, vamos ver agora. Outra informação. A anemia, ela pode se transformar em uma leucemia?
Não, na verdade, a anemia ela é um sintoma da leucemia. É aquilo que a gente vem falando. Você vem acompanhando um paciente com anemia e você vem fazendo o tratamento habitual para esse tipo de patologia, porque existem as anemias benignas ou desse sintoma. Se isso não vem melhorando, aí sim tem que ser investigado, porque a anemia pode ser um sintoma de leucemia, mas não se transformar em leucemia. Outro ponto, vamos ver aqui outra informação. Mito ou verdade que o câncer de pele, ele não acontece ali em crianças? Acontece. Acontece, inclusive o melanoma maligno, que é um tipo de câncer de pele muito agressivo. Ele pode acometer criança, inclusive já com metástases ao diagnóstico. Mas é raro. Muito cuidado aos pais, aqui a gente deixa essa recomendação, essa exposição ao sol exagerado, né? A gente assiste aí bebês, né, nas praias, fora do período mesmo, que pelo menos é liberado, né, para fazer esse banho de mar ou de piscina, enfim. Então, isso existe uma preocupação muito grande, porque com certeza vai existir muito desdobramento no futuro. Ok, outra tela, vamos à última tela no caso, sobre mitos e verdades a respeito do câncer infantil. Um tumor, ele pode ser causado por um trauma? Uma pancada, por exemplo, pode gerar um tumor? Normalmente não, mas quando acontece o trauma e o paciente apresenta alguma lesão associada a esse trauma, isso provavelmente já existia e o trauma só chamou a atenção. Isso acontece muito nos tumores ósseos, né? Das articulações e dos ossos. Normalmente a queixa é essa, doutor, olha, chegou, levou uma pancada e aí virou um tumor. Não, na verdade aquele tumor existia e a pancada só chamou a atenção para o que já estava ali. Isso mesmo. Ok, temos algumas participações através da nossa fanpage, através também do nosso WhatsApp. Tem uma pergunta, a pessoa não quis se identificar, mas deixou a seguinte pergunta, né? O seguinte questionamento. O câncer infantil, ele é contagioso e tem casos de câncer que são causados ali por vírus? Veja, o câncer não é uma doença contagiosa. Definitivamente não é. Existem alguns trabalhos que mostram a associação do vírus EBV, o Epstein-Barr, associada a alguns tipos de linfomas, tá certo? É a única associação dentro da pediatria que a gente consegue fazer. Infecção, por exemplo, por mononucleose, o paciente pode sim ser mais susceptível a uma doença neoplásica, ao linfoma de Hodgkin. Contagioso de jeito nenhum. Ok, mais uma vez vou pedir licença às convidadas, a gente vai a um rápido intervalo. No próximo bloco do programa tem receita e a gastrônoma Luciana Luna vai trazer mais outra dica de gastronomia pra gente aqui no Assunto do Dia. Olá, Luciana, bom dia! Olá, Valdson e você que está em casa. Hoje eu vou ensinar uma receita super saudável que você pode inserir na sua dieta. Nós vamos fazer uma salada de quinoa. É já, logo após o intervalo. Estamos de volta com mais Assunto do Dia e agora tem a receita de hoje, direto. Vamos aprender agora, né, a preparar uma salada de quinoa. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Atenção e bom apetite! Como eu falei antes do intervalo, a receita de hoje é super saudável. Com ingredientes bem coloridos, nós vamos preparar uma salada de quinoa. Vamos aos ingredientes? Para a receita de hoje, nós vamos precisar de água, 200 gramas de quinoa em grãos, salsa a gosto, 50 gramas de pimentão amarelo picado, 50 gramas de pimentão vermelho picado, azeite, 50 gramas de uva passas, sal a gosto, 2 cebolas roxas picadas, 4 dentes de alho picados e 200 gramas de camarão sem casca. Nós vamos começar a receita de hoje fazendo um refogado com a quinoa. Eu vou colocar um pouco de azeite. Em seguida, nós vamos acrescentar um pouco da cebola roxa e o alho.
Assim que eles estiverem bem molinhos, nós vamos acrescentar a quinoa. O próximo passo é temperar com um pouco de sal e pimenta. Eu vou utilizar uma outra panela para a segunda etapa. Ela já está quente, vou colocar um pouco de azeite. E em seguida vou adicionar os camarões. O próximo passo é temperar com um pouco de sal e pimenta. Assim que os camarões estiverem bem rosados, nós vamos acrescentar a cebola. Assim que ela estiver bem molinha, nós vamos acrescentar os demais ingredientes. Já está pronto, agora nós vamos misturar tudo. Esta foi a nossa receita de hoje, super saudável e colorida. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Gostamos e gostamos bastante de mais uma dica da Luciana Luna aqui no quadro Receita do Dia. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Lá na nossa fanpage, basta você acessar facebook.com/assunto do dia e lá você vai encontrar essa receita completinha na nossa fanpage. E olha só, por falar em coisa boa, a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Então vamos ao que interessa, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Muita atenção e confira aqui as vagas para hoje. Tem 2 vagas para auxiliar de costura. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.016 é o salário. São 2 vagas para auxiliar de costura. Vamos a mais oportunidades. Agora tem 20 vagas para garçom, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. São 20 vagas para garçom. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Agora tem uma vaga para açougueiro, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 1.100. Uma vaga para açougueiro. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. O telefone para contato, anote o telefone, papel e caneta na mão, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente segue com o programa falando mais sobre o câncer infanto-juvenil. Temos aqui algumas participações, várias perguntas através do WhatsApp, através também da linha interativa. Você que ligou, participou, vamos responder agora a sua dúvida. A primeira dúvida é da Juraci Monte, ela que é de Paulista, ela tem 51 anos. Quer saber o seguinte: meu pai, minha tia e um irmão, eles têm leucemia. E gostaria de saber se é hereditário e tem um risco também de ter o câncer, no caso a leucemia. Juraci Monte de Paulista. O que a gente poderia responder para o telespectador? Tem chance, levando em consideração o fator hereditário, no caso da leucemia? É fator determinante o fator essa hereditário? hereditariedade? A hereditariedade para qualquer tipo de câncer
até sim, mas eu acho assim muito estranho, né? Eu particularmente não sei confirmar em isso. Em relação à criança, não teria nenhum risco, não. Porque é aquilo que a gente já falou, é uma doença genética, né? Ok. Temos outra pergunta aqui. A pessoa aproveitou a oportunidade, que duas profissionais que entendem muito sobre o câncer, mandou uma pergunta que não é câncer infantil. Será que a gente poderia auxiliar essa telespectadora? Adeli Silvana de Olinda, tem 74 anos, ela disse que fez uma cirurgia e removeu o câncer de mama. Ela disse que vem sofrendo, né, com o catéter e a quimioterapia. Quando ficarei curada, ela pergunta. Estou um pouco desanimada com o tratamento. Vamos trazer uma mensagem de esperança para essa telespectadora? O que a gente traz para nossos pacientes e família é que sempre acredite na cura, tá? Porque eu acho que é fundamental. E tenha confiança no médico. Então, procure esclarecer com ele. É muito difícil para a gente dizer alguma coisa para você. Só um estímulo mesmo, que você precisaria de muitas informações, mesmo não sendo um câncer de criança, mas em se tratando de câncer, que a gente pudesse, talvez, lhe dar alguma ajuda. Mas acredite na cura e procure seu médico. Esclareça todas as suas dúvidas. Isso é fundamental. A gente sabe que é um tratamento muito sofrido e muito penoso. E todos esses dispositivos que a gente usa com o intuito de melhorar esse período do tratamento, a gente sabe que também tem alguns inconvenientes. Isso faz parte do tratamento e é super importante, como a doutora Vera falou, que você tenha esse canal aberto com o seu médico, possa esclarecer suas dúvidas e resolver, né, em parte, as suas angústias. A conversa com o médico vai, com certeza, melhorar essa condução do tratamento e tornar uma coisa menos agressiva. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa pediu para não ser identificada. Ela quer saber o tempo médio de internação de uma criança com câncer, hoje, no momento, né? Como é que é esse tempo médio? É a dúvida do telespectador que não quis se identificar. Depende de cada patologia. A gente estava aqui conversando que cada doença oncológica na infância, ela é tratada de acordo com o protocolo. Então, tem pacientes que vão passar meses internados, ou seja, alternando, né? Você interna para fazer quimioterapia, em seguida tem alta, enfim. Mas o tempo que ele vai ficar em tratamento varia de acordo com a doença que ele tem. Agora, para a gente implantar a nossa classe hospitalar, nós fizemos esse levantamento no nosso serviço. Então, o tempo médio de permanência ficou em 28 dias, tá? Então, mas é como ela disse, pode passar 2 meses, 3 meses, enfim, e vai depender do tipo de tratamento e do tipo de tumor. Temos aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar também, quer saber o seguinte: o tratamento da leucemia, ele é mais efetivo, né, mais preciso em adultos ou em crianças? Os resultados na criança é melhor, tá? Agora, essa efetividade, eu não sei o que é que ela está querendo dizer com isso, mas sabemos que os resultados na criança é bem melhor, né? Agora, tem tipos de leucemia que atinge o adulto que não atinge a criança. Então, a gente também não temos experiência, né, e eu pelo menos prefiro não trazer essa informação. Agora, de uma forma geral, sabemos que os resultados do tratamento da leucemia na criança é muito bom, desde que chegue também precocemente. E também existe, nos adultos a gente sabe, porque uma leucemia aguda que atinge um adulto tem um resultado que não é tão bom como na criança. No caso específico da leucemia, né, esse tratamento, quimioterapia é utilizada, essa criança, né, ela recebe também doação de sangue. Como é que a gente compreende essa questão do tratamento da leucemia? O tratamento da leucemia é um tratamento muito intenso, principalmente na primeira fase, né? Então, são pacientes que, como sua doença inicial é na medula óssea, ou seja, onde o sangue é produzido, ela é um paciente que vai sofrer muito a repercussão desse tratamento. Então, são pacientes que precisam frequentemente de transfusões de sangue, de plaquetas, tá certo? O transplante em si é indicado em alguns casos especiais. Não é toda leucemia que precisa de transplante. A maioria das leucemias, elas são tratadas de acordo com os protocolos quimioterápicos. E as leucemias mais raras e de difícil tratamento, ou seja, os maus respondedores, sim, esses são candidatos a transplante.
Ok, temos aqui mais participações, mais perguntas, sem identificação. A pessoa quer saber se o cisto sebáceo, ele pode se transformar em câncer? Não mesmo. De forma alguma, né? De forma alguma. Precisa ser retirado, Uhum. né? Ok, outra participação, a pessoa gostaria de saber o seguinte, se uma criança, ela é rouca, né? Ela é rouca, é um sinal de alerta para o câncer? Se uma criança é rouca desde sempre, provavelmente não é um sinal de alerta. Se é uma criança que vem apresentando rouquidão e que já foi vista por um especialista como o otorrino e persiste com esse sintoma, ela deve ser investigada, tá certo? Para afastar qualquer doença que possa estar comprometendo as cordas vocais. Outra participação, a pessoa não se identificou, quer saber se uma criança com anemia falciforme, essa anemia ela pode se transformar em leucemia? Isso é uma dúvida muito comum, né? Acho que vocês escutam isso com muita frequência, essa pergunta. A anemia falciforme é outra doença, é uma doença benigna, tratada pelo hematologista. Normalmente ela não acontece essa transformação maligna para a leucemia, não. Temos aqui outras participações. Uma dúvida do telespectador também pede para não ser identificado. Quer saber nos casos mais graves, né? A pessoa que está passando por aquela situação mais grave, ela chega a perceber que ela não vai resistir e vai morrer? Então, essa é uma delicada, né? pergunta muito difícil de responder. Olha, o que a gente percebe no nosso dia a dia é que as crianças que têm câncer, elas são muito sensíveis. E com a evolução da doença, no caso a evolução desfavorável, a gente percebe sim que elas têm um sentimento em relação a isso, tá certo? É o que a gente percebe, mas a gente não tem como afirmar se uma criança que vai avançando com a doença sem prognóstico, se ela percebe quando vai falecer ou não. Mas elas sentem sim que não está indo bem. Ok. A gente tem uma informação, né, fazendo pesquisas sobre o tema, a gente viu em alguns sites que alguns especialistas eles falam que a taxa média de cura do câncer pediátrico aqui no Brasil chega a cerca de 70%. Em alguns casos, esse número pode ser ainda maior? Pode, se diagnosticado precocemente. Agora, a gente pode dizer que esse dado aí, de uma forma geral, está supervalorizado, porque a gente sabe que não é essa a realidade do Brasil. Pode não chegar nem a 50%. E tem regiões como a região norte, por exemplo, que é onde existe muita dificuldade dessas pessoas, por exemplo, para elas serem assistidas. Então, isso ainda... E é uma área onde existem muitos casos de leucemia. Então, ali realmente é uma situação preocupante, tá? Agora, se diagnosticado precocemente, essa taxa pode chegar a 90% ou mais. E uma coisa que é importante também ressaltar é que esse é um dado global, né? De todos os tipos de câncer. A gente sabe que tem algumas doenças que têm taxa de cura que chega a 98% e tem doença que não tem nenhuma chance de cura. Então, isso é uma variável. Mas o último dado da SOBOP era em torno de 50% a 60% de taxa de cura. A Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, onde a instituição fez as visitas técnicas nos diversos locais. Ok. Mais uma vez, eu pedi licença aqui às convidadas. A gente fez uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você acredita que deveria aumentar o número de campanhas para conscientização do câncer infantil? Olha só, 89% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que acreditam, né, que queriam que aumentassem essas campanhas de conscientização sobre o câncer infantil. 11% das pessoas que responderam disseram que não. A você que ligou, participou, muito obrigado por sua participação. Também é o momento de agradecer agora as convidadas. Doutora Vera Moraes, muito obrigado pela participação. Doutora Vera, ela é fundadora e voluntária do Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco, o GAC, ela também é médica oncológica pediátrica. Doutora, muito obrigado. O espaço agora está aberto para o último recado. Fique à vontade. Nós é que agradecemos muito por essa oportunidade, né, para trazer esses esclarecimentos para a população. E nós vamos ter intensivamente, nesses 2 meses, né, fazendo essa conscientização à população. Você vai poder assistir várias matérias e estamos abertos, né, para que vocês possam também nos buscar, né, e nos procurar
para que a gente possa trazer alguns esclarecimentos que se fizer necessário. Muito obrigada. Onde é que a gente encontra o GAC? Na realidade, o GAC está instalado dentro do prédio do CEOMP, que é no 7º andar. É o telefone 3423-7633 ou 7636. E o telefone do CEOMP é 3184-1385. Nós estamos todos juntos. Então, né, você precisar, né, nos visitar, então fique à vontade. É só ligar e agendar para que a gente possa, né, oferecer os nossos serviços também, tá? Mais uma vez, muito obrigado, doutora Vera, e parabéns pelo trabalho. Obrigada a vocês. Também queria agradecer a doutora Laurice Siqueira, ela que é médica oncologista pediátrica. Doutora, muito obrigado pela participação. O espaço também está aberto para o último recado. Fique à vontade. Também agradeço a oportunidade de estar aqui e esclarecendo a população, respondendo as perguntas. Informar também que nós funcionamos dentro do Hospital Oswaldo Cruz, né? Nós somos um setor do Hospital Oswaldo Cruz, que é o CEOMP, e que somos atendidas pelo GAC, ou seja, é a ONG que nos dá a assistência social e a assistência integral, né? Nos momentos que a gente não pode disponibilizar do poder público. Eu gostaria muito de agradecer esse momento. Muito obrigado, voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!